Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abib, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Mas se não o resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Amém. Vamos para a presença do Senhor, irmãos, no meio da oração. Amém. Bendito Deus, quanta alegria, Senhor, nos enche o nosso coração quando ouvimos mais uma vez, Senhor, a história da nossa salvação. Nós éramos um povo escravo do pecado, vivíamos no Egito, na perdição, e o Senhor nos resgatou de lá, Senhor. E o Senhor nos acompanhou e nos acompanha pelo deserto. E o Senhor nos leva à terra da promessa. E este povo que saiu do Egito não é mais o mesmo. É um novo povo, uma nova descendência, uma nova história, Senhor Deus. Por meio da morte, esse povo tem vida. E por causa desta morte, Senhor Deus, e dessa nova vida, nós não podemos andar como andávamos antes. E por isso que nós queremos te pedir, Senhor Deus, aclara, Senhor Deus, este Evangelho em nossas mentes. Ilumina, Senhor Deus, nosso entendimento nessa manhã. Dá-me capacidade, Senhor Deus, para falar ao teu povo. Em nome do teu Filho. Amém. Existe uma característica própria do ser humano, caído. É a necessidade que nós temos de conseguir nos escapar, nos
eximir os nossos próprios erros. Todas as vezes que nós pecamos, toda vez que você é pego no erro, você pode até não consumar a sua vontade, o seu desejo, mas ele está lá, martelando, lembrando quem você é, lembrando qual é a sua natureza, o desejo de autorredenção. É o desejo de colocar a culpa no outro, de colocar a culpa na circunstância, de dizer que cometeu determinado erro por conta do que a outra pessoa lhe fez, do que a situação lhe colocou, uma espécie de beco sem saída, e você acabou pecando por conta da circunstância, ou pecando porque outra pessoa lhe obrigou a pecar. Você tenta se sair de alguma forma, você tenta arrumar uma espécie de redenção para si próprio. Isso é característica da nossa natureza. Não há um só de nós que não tente fazer isso. A necessidade de buscar um redentor, alguém que morra no meu lugar, alguém que pague o preço no meu lugar, porque o que está na minha natureza é fugir de Deus e fugir das consequências dos meus próprios erros. Não é à toa, irmãos, desde o princípio foi assim. Quando o homem peca, ele busca colocar a culpa em outro. Quando Adão pecou, ele colocou a culpa na mulher e no próprio Deus. Quando Eva pecou, colocou a culpa na serpente. E quando você peca, você sempre tem um motivo, ou sempre tem um bode expiatório para que morra no seu lugar, para que sofra as consequências do seu próprio erro. É uma luta eterna que nós temos. Enquanto vida nós tivermos aqui nessa terra, nós vamos lutar contra essa inclinação. Porque este princípio de redenção, ele, de fato, ele é um princípio justo. O fato de um substituto morrer no meu lugar, isso se dá porque é a própria estrutura da salvação dada pelo Senhor. A estrutura é essa: Deus salva por meio de uma morte substitutiva. Não é o povo dele que vai morrer por conta do seu pecado, ele providencia um substituto. A diferença é que na minha natureza pecaminosa, eu quero providenciar um redentor para mim mesmo. Eu quero buscar alguém que redima o meu erro, colocar a culpa no outro. Apesar de ser algo natural e da estrutura da revelação, eu não consigo me amoldar aquilo que Deus quer. Eu quero um redentor para mim, e eu busco com minhas próprias mãos a auto-redenção. Eu quero salvação com as minhas próprias mãos. O Evangelho é justamente o contrário disso. É aquela pessoa que não pode se salvar e que não vai colocar a culpa em outro ou em outra situação, mas que espera no Senhor que Ele glorifique. O livro de Êxodo, irmãos, traz justamente essa história. A história da redenção providenciada por Deus. É interessante, irmãos, que o segundo livro das Escrituras, ele é tido como que o Evangelho do Antigo Testamento. Alguns chegam a dizer que Êxodo é o quinto Evangelho, a semelhança de Isaías, que também tem essa semelhança com o Novo Testamento. Porque Êxodo está recheado das grandes doutrinas da graça. Em Êxodo, neste livro, nós vemos princípios da nossa fé. Nós vemos
também redime uns e deixa os demais a sua própria sorte. Que Deus elege, Deus também tem o direito de preterir, de não querer escolher. E Deus salva quem quer, com a sua misericórdia. E Deus também condena aquele que existe um império das trevas e que existe um novo reino que está sendo criado pelo Senhor. Tudo isso nós vemos em Êxodo, uma linguagem que ela vai ganhar força no Novo Testamento, mas já está aqui. Não poderia ser diferente com a redenção. Não é autorredenção, é a redenção divina. Deus providenciando um cordeiro para morrer no lugar do seu povo. Capítulo 12 de Êxodo, nós podemos enxergar isso com toda clareza. Uma instituição divina, a última praga, Deus manda o povo matar o cordeiro, trazer de volta para casa o sangue e aspergir nos umbrais do seu lar, e lá dentro comer aquela refeição pactual. O cordeiro, o sangue era aspergido na porta e a carne era comida em casa. Era o sangue e o pão na casa do eleito. E naquela casa não havia morte, porque o anjo da morte passava por cima daquela casa e o Senhor os guardava. Êxodo 12 também traz uma outra instituição, uma festa, chamada Festa dos Pães Ázimos. Uma festa que deveria ser celebrada inicialmente às pressas, lombos cingidos, cajado na mão, prontos para sair. Um povo que não era do Egito não poderia se firmar naquela terra. E aquela Páscoa e aquele pão deveria ser comido às pressas. Mas são poucos os detalhes dessas duas festas. Poucas são as informações detalhadas de como essa festa da Páscoa e como a segunda festa aliada à Páscoa deveriam ser celebradas durante os anos que se passavam após a saída do Egito. E é justamente no capítulo 13, do verso 1 ao verso 16, que essas informações estão sendo nos dadas. Interessante, irmãos, é observar a estrutura que o narrador deu a esta pequena narrativa, do verso 1 ao verso 16. Porque aparentemente há uma certa falta de coesão no texto. Perceba que o versículo 1 e o versículo 2 falam sobre o primogênito, né? A consagração dos primogênitos. Mas a partir do verso 3, o narrador ele se dispersa aparentemente. E ele começa a falar da festa dos pães ázimos. Do verso 3 até o verso de número 10. E a partir do verso 11 ao 16, ele retoma a consagração dos primogênitos. Por que esse movimento entre consagração do primeiro filho, pães ázimos e novamente a consagração? Porque essas duas festas elas estavam muito próximas umas das outras. Não só no ato de celebrar, mas principalmente no sentido. Por que então o narrador entrelaça a festa da Páscoa com a festa dos pães ázimos? Isso vai ganhar uma forma tão conexa entre essas duas festas, que em Lucas capítulo 22, verso 1, quando vai se falar da Páscoa, se troca os nomes entre Páscoa e pães ázimos como sendo já exatamente a mesma festa, de tão próximas que elas eram. O ato de resgatar, o ato de redimir, ele está tanto na festa da Páscoa, como também exposto nos pães ázimos. E a linguagem do Novo Testamento trata tudo isso como redenção, ou seja,
seja, como salvação. Efésios capítulo 1, verso 5 diz: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua própria glória, o qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Veja, a redenção pelo sangue. Essa linguagem não pode vir de outro lugar que não seja o livro de Êxodo. Não só isso, Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos redenção, a saber, pela remissão de pecados. Ou seja, mais uma vez, o transporte de um império para o outro, se referindo ao Êxodo e aplicando essa verdade à obra de Cristo, a remissão dos nossos pecados. A redenção, portanto, ela vai ser expressa em duas festas. Aquilo que o Cordeiro fez, ele vai ser demonstrado no aspecto de duas instituições: a Páscoa e os pães asmos. Essas duas festas iriam, ao longo do tempo, lembrar o que Deus fez no Egito. Em primeiro lugar, irmãos, é necessário que nós possamos ver hoje, com mais detalhes, qual era a festa que vinha logo após a Páscoa, a festa dos pães asmos. Veja comigo o versículo 4, do capítulo 13 de Êxodo. Hoje, mês de Abib, estás saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Veja, 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. O mês de Abib, ele começou a ser demarcado como o início do ano para o judeu, porque foi o mês em que a salvação foi dada àquele povo. Primeiro mês do ano, entre março e abril. Naquele mês, ao 14º dia do mês, como foi instituído pelo Senhor, o povo de Deus deveria celebrar a primeira festa, a festa da Páscoa, onde um cordeiro deveria ser morto por casa. O sangue iria ser relembrado aquilo que o cordeiro inicial fez. A comida deveria trazer a alimentação espiritual àquele povo. Essa festa era celebrada apenas durante o 14º dia, e somente ele. Mas ao final do 14º dia, por volta das 18 horas, quando o judeu conta a virada do dia, uma outra festa se dava, a festa dos pães asmos. E aí, o povo de Deus deveria por 7 dias comer pão sem fermento. E esse fermento deveria desaparecer no meio do povo de Israel. Uma festa que tinha conotação memorial. Vocês devem se lembrar, ele diz isso, vocês vão se lembrar ano após ano. Mas não só isso. Essa festa também trazia a conotação de uma alimentação espiritual, inclusive com sanções para aqueles que não a tomavam da maneira correta. Veja comigo, capítulo 12, versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Veja a gravidade do fermento. Se fosse achado fermento na casa de um judeu, ele deveria ser cortado da aliança, ele deveria ser expulso de Israel.
Em alguns casos, essa eliminação se dava inclusive pela morte, porque expulsão da aliança e morte tem exatamente a mesma conotação. Você está fora do povo de Deus, então você morreu. Se você ainda tem a opção de voltar, é porque você não morreu ainda. Deus está lhe eliminando completamente daquela graça que é viver debaixo da aliança do Senhor. Pelo simples fato de ter fermento naquela alimentação. Parece meio que esdrúxulo, né? Só por conta do fermento, Deus matava uma pessoa, Deus mandava eliminar aquela pessoa da aliança. Não foi por conta de um fruto que o Senhor trouxe a primeira condenação para o povo? Porque a questão não é o elemento em si, mas é a desobediência à ordem. A ordem é: não coma do fruto. A ordem é: não tenha fermento, porque por trás da ordem há um princípio maior, que é o princípio da obediência. Qual era o significado do pão asmo naquele contexto? O pão asmo, ele significava a saída, a deixada daquela antiga vida, daquela velha existência para a nova existência. O povo estava indo para uma terra prometida, com uma nova vida e com um novo povo. Então tudo que representava o Egito deveria ser deixado para trás, inclusive o fermento. O fermento, ele tem a conotação de trazer uma aparência à comida que ela não teria sem ele. Então você vai assar um pão, quando você coloca o fermento, você percebe que aquele pão ele incha. Ele não cresce, aquilo não é crescimento, é inchaço. É uma forma, é a deformação do alimento. Você colocou algo e trouxe uma nova forma àquilo que tinha uma forma original. Então, o fermento, ele traz inchaço. E esse fermento começou a ter a conotação de impureza na Escritura. Portanto, colocar o fermento na comida seria trazer impureza. E se o povo era um povo limpo, o povo estava sendo retirado do pecado, esse povo não poderia ter impureza. O símbolo era: não coloque fermento no alimento. Porque vocês saíram do Egito, vocês precisam deixar a forma antiga de viver. É o fermento que incha, o fermento que traz impureza ao alimento. Esse princípio, irmãos, ele vai tomando cada vez mais forma durante o Antigo Testamento, mas é principalmente nas palavras de Cristo que nós vamos entender com toda clareza o que o Êxodo queria dizer a respeito do fermento. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento de pães,
mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E Jesus não estava tentando mostrar que o fermento em si tinha algum significado. Mas ao faltar pão, ele subentende que aqueles homens compreendiam a mensagem do fermento. E ele traz uma comparação. Não tragam para o nosso meio o fermento dos fariseus. E aí os discípulos começam a discorrer, achando que era pela falta de pão que Jesus dizia aquilo, para que o fermento não fosse usado no pão, como se fosse apenas um rito religioso. Jesus diz: não é isso que eu estou lhe falando. O que vocês precisam é se acautelar do que fazem os fariseus. O que é que os fariseus faziam? Que tipo de fermento traziam os fariseus? Eles traziam o pão, o alimento espiritual, é verdade. Mas ali eles colocavam o fermento. Não era a pureza do Evangelho, não era a pureza da revelação divina, era a revelação do Senhor mais introdução humana. E aí Jesus diz: essa introdução do homem que não está na Escritura, isso é como que fermento. E os fariseus fazem isso muito bem. Eles ensinam um pouco da minha palavra, mas eles salpicam com fermento. E aí toda a massa ela é contaminada. O meu povo não compreende a minha palavra, porque aqueles que ensinam com base inicial naquilo que foi revelado, mas eles subtraem e eles acrescentam aquilo que não está na palavra. E aí a designação comparativa é: eles trazem fermento para o meu povo. Mais uma vez Jesus vai tratar sobre o assunto em Lucas capítulo 12, verso 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí agora não é mais só o ensino que está em questão. Eles ensinavam mais do que foi revelado. Eles impunham uma lei muito mais dura do que foi revelada, e lá em Mateus ele tratou isso como fermento, mas agora ele está tratando outro aspecto do ensino do fariseu. É porque a prática era dissociada do ensino. A hipocrisia está em você discursar de uma forma e viver de outra. E era exatamente isso que os fariseus faziam. Impunham uma lei muito pesada, acima da lei do Senhor, e não viviam aquilo, mas cobravam. Cobravam para que o povo vivesse daquela forma. O Senhor diz: isto é hipocrisia. A comparação à hipocrisia é fermento. Porque vocês impõem uma lei e vocês não vivem. Vocês vivem ainda como um fermento do Egito. A linguagem que Jesus interpretou, vinda do Antigo Testamento, ela é apropriada por Paulo. E Paulo vai utilizar no momento propício em 1 Coríntios capítulo 5. Veja comigo. Primeira carta aos Coríntios capítulo número 5. Havia dois grandes problemas dentro da igreja de Corinto, pelo menos nesse capítulo especificamente. Muitos outros já foram tratados. Mas no capítulo 5, um irmão da igreja, ele tinha se deitado com a mulher do seu pai, a madrasta dele. E a igreja não fez absolutamente nada. Não houve disciplina, não houve exortação, não fez absolutamente nada.
E Paulo, de longe, mesmo de longe, ele vai dizer o que deveria ter sido feito, e não foi, mas o que precisava ser feito imediatamente. E aí o apóstolo diz, no verso 3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se ele já tivesse aplicado a disciplina, como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo indica a disciplina, para que a impunidade não tome conta da igreja. O pecado já havia sido feito, mas o outro problema era a impunidade, que reinava na igreja de Corinto. Então Paulo aconselha e já sentencia, mesmo que de longe, a disciplina daquele irmão. E aí no verso 6, é dito, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como pois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja o que é que Paulo está fazendo aqui. Ele está ligando os dois conceitos da Páscoa e da festa que seguia, os pães asmos. A Páscoa no 14º dia e do 15º ao 21º vinha a festa dos pães asmos. Ele diz, já que vocês foram redimidos, vocês não podem admitir que haja fermento no meio do povo. Ele diz, vocês não se lembram do que aconteceu com o Cordeiro Pascal? Quem já foi liberto pelo sangue do Cordeiro não pode viver da mesma forma. E o que seria viver da mesma forma? Trazer o fermento do Egito para dentro da igreja. Então vocês devem lançar fora o fermento para que toda a massa não seja rejetada. Princípio do Antigo Testamento. Primeiro a redenção do Cordeiro, depois a santificação. Primeiro a Páscoa, depois os pães asmos. Exatamente esta verdade que Paulo está usando. Primeiro eu fui salvo. Depois dessa salvação, minha vida não pode ser mais a mesma. Não posso viver com o fermento do Egito. Preciso viver os asmos da justiça. E se eles não estão no meio da igreja, a igreja não pode ficar parada, porque um pouco de fermento em nosso meio vai levedar toda a massa. A aplicação das duas festas, a obra de Cristo é: Cristo redimiu o povo para a santificação. Cristo redimiu o povo, o Cordeiro Pascal morreu para que você não viva da mesma forma. Isso já estava revelado no Antigo Testamento, nas duas festas, mas é aplicado por Paulo à nossa vida. Se há pecado no nosso meio, se há necessidade de punição, nós precisamos rapidamente, urgentemente, tirar o fermento do meio da igreja, porque senão toda a massa será afetada. Ele vai tratar isso de outra forma agora na carta aos Gálatas, veja comigo, Gálatas capítulo 5. Veja a linguagem que Paulo começa a falar. Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Escravidão, liberdade, Cristo nos libertou. O Cordeiro de Deus nos libertou para vivermos sem pecado. Mais uma vez, Paulo vai buscar a linguagem do Êxodo para aplicar à igreja. Como vocês foram libertos pelo Cordeiro, vocês não podem viver da mesma forma. Mais uma vez, a aplicação da verdade das duas festas. Quem foi redimido não pode viver com o fermento do Egito. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo à jugo de escravidão.
Paulo vos digo que se vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a presença da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Veja, um pouco de fermento leveda toda a massa. Qual o problema da igreja de Gálatas? A igreja dos Gálatas não tinha um problema como de Coríntios, não era a imoralidade em si. O problema é outro. O problema está ligado ao ensino da palavra. Os judaizantes tentavam trazer o povo novamente à circuncisão, dizendo que aqueles irmãos gentios deveriam se circuncidar. E aí Paulo diz: não é boa a vossa jactância. Vocês não podem continuar dessa forma. Vocês não podem pensar como pensavam antes, porque vocês já foram libertos daquilo que era sombra. Mas o princípio continua. Vocês não vão celebrar a festa dos pães asmos. Vocês não vão celebrar a Páscoa, mas vocês vão guardar o princípio. Se vocês foram libertos, vocês não podem voltar a viver como vocês eram. Porque voltar a viver como vocês eram é viver com fermento. E se há um pouco de fermento na igreja, toda a massa vai se perder. E a indicação é a mesma. A Bíblia diz: tirem o fermento do vosso meio. Só tem um princípio ainda se cumprir aqui. Porque lá em Êxodo, se houvesse fermento no meio do povo, aquela pessoa deveria ser cortada. Era como que uma sentença de morte para a pessoa, que se achegava à instituição divina sem ter os asmos da justiça. Não será que o Novo Testamento perdeu essa importância, perdeu essa gravidade da instituição? Paulo vai nos responder em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Mais uma vez, o princípio é válido. Se você come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, você come e bebe juízo para si. O que é que Êxodo 12 tinha dito? Se trouxerem fermento para o dia da instituição, vocês vão ser eliminados. Paulo diz: se vocês trouxerem fermento para o dia da mesa do Senhor, vocês vão ser eliminados. Vocês vão morrer, porque vocês comem e bebem juízo para si. Mas essa é uma verdade impressionante. De uma ponta a outra da Escritura. É
ela nos ensina que nós somos redimidos por outro, mas que a partir desta redenção, o crente não pode viver da mesma forma. Aquilo que estava lá na festa da Páscoa, que demonstrava que o povo foi salvo, mas que logo em seguida esse povo não poderia ter fermento durante 7 dias. Isso se cumpre na nossa vida. Porque se você quis ser crente, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que participa do pão e do vinho, se você não tem uma vida diferente do que tinha antes, pode ter certeza, virá juízo sobre a sua vida. Se não há mudança de vida, se não há santificação após a redenção, tem algo errado. Tem algo errado na sua vida. O princípio é deixar o fermento do Egito. E às vezes essa linguagem fica complexa de ser aplicada à minha vida. Como é que eu vou deixar o fermento do Egito hoje? O Salmo 1, quando vai falar sobre o bem-aventurado, ele diz que o bem-aventurado ele anda diferente do ímpio, porque ele não anda ouvindo o conselho do ímpio, ele não anda no caminho do ímpio, ele não faz morada com os ímpios. E aí é um princípio interessante para que nós possamos entender como é a nossa nova caminhada. Nós não vivemos pautados naquilo que o mundo diz. Nós não ouvimos o mundo. Nós não damos ouvidos àquilo que o mundo fala sobre a nossa casa, sobre o que é o casamento, sobre o que é trabalho, sobre o que é criação de filhos, sobre o que é negociações. Toda a vida do crente não pode ser pautada por aquilo que diz o mundo, mas ele medita na lei do Senhor. E quando ele medita e ouve a lei do Senhor, ele anda diferente. E quando ele anda diferente, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele vive como já estivesse na Jerusalém celestial, a roda dos irmãos, a roda da igreja, a roda da congregação dos santos. É difícil entender como alguém que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, mas quando vai conversar, tem exatamente os mesmos conselhos dos ímpios. Fala como um ímpio fala, anda como um ímpio anda, e pensa como eles pensam. Como é que eu digo que eu estou no processo de santificação, mas que não há diferença nenhuma entre a minha vida e a vida de uma pessoa que nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo? Aquele que foi redimido pelo sangue, ele vive usado na justiça. Mas o texto não fala só sobre a festa dos pães ázimos. Há uma outra instituição, eu queria que você voltasse lá para o texto de Êxodo 13. Versos 11 e 12. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Veja, quando vocês entrarem na terra prometida, haverá uma nova instituição. Todo o primogênito de Israel será separado, consagrado ao Senhor. E ele diz: é meu. Versículo 1 disse: tanto de homens como de animais é meu. Ele é consagrado a Deus. O animal, ele deveria ser sacrificado, mas o primogênito do homem não. Porque diferente, por exemplo, de Moloque, a quem Acais, um rei ímpio, sacrificou o seu filho, Deus não requer o sacrifício
Toda a linguagem de filiação é comum à Escritura, inclusive no texto de Êxodo, porque Deus disse que ia salvar o seu filho e iria matar o filho de Faraó. Mas Ele não requer de nós o nosso filho. Ele requer o animal. O primeiro animal, o que abre a madre, deveria ser sacrificado. Mas o primeiro filho deveria ser entregue ao Senhor, consagrado ao Senhor. Isso tinha um porquê, né? Inclusive, a própria visão do que o judeu tem sobre o primogênito é diferente da nossa. Ele não é um irmão maior do que os outros, mas ele tem uma posição diferente. Isso é verdade. Ele era diferente no sentido em que Deus trouxe uma função específica para o primogênito. E essa função, ela advém da própria libertação, ou seja, a libertação traz um sentido novo àquele primeiro filho que nasce. O primogênito, ele vai ser separado. Mas por que esse primogênito deveria ser separado? Ele seria como que um representante da casa. Assim como o primogênito que foi salvo no Egito era o representante da salvação de toda a casa, a partir de agora, quando você entrar na terra prometida, o primeiro filho que nascer é o representante da salvação de toda a casa. É por isso que em outros textos do próprio Êxodo, né? Êxodo 22, verso 29, é dito: não tardarás em trazer a oferta da tua ceifa e dos teus lagares, o primogênito de teus filhos me darás. Êxodo 34, verso 19, diz exatamente o mesmo conceito. O primogênito será consagrado ao Senhor. Menos o primogênito dos jumentos, porque esse não é um animal próprio para o sacrifício. Então, ou você vai desnucar, ou vai matar, ou então você vai ter que matar um cordeiro para limpar o jumento, para que ele seja redimido pelo sangue do cordeiro. Todos os demais animais vão ser sacrificados ao Senhor como oferta ao Senhor. Por isso que fica mais claro aqui, irmãos, é evidente, inclusive, é que o primogênito, ele era, a partir de agora, o representante de toda a casa. E esse conceito, irmãos, é o conceito de que Deus toma uma parte pelo todo. Ou seja, uma parte da família vai representar o todo da família. O primogênito é o representante da casa. E é exatamente este conceito que se desenvolve em outras doutrinas da Escritura. O que é, por exemplo, o dízimo? O dízimo, você não está dizendo que 10% da sua renda é de Deus. Não é isso. O dízimo quer dizer que tudo que vem à sua mão é de Deus. Mas ele requer 10%, e veja, é das primícias, como se fosse do primogênito, porque é uma representação do todo. Você está dizendo a Deus que tudo que vem à sua mão é dele, por isso uma parte lhe é devolvida. O princípio da redenção é esse. Toda a minha família é do Senhor, toda a minha casa é do Senhor, e Deus requer o primogênito como símbolo da salvação para a casa inteira. Aqueles que são salvos mudam completamente, inclusive nas suas finanças. Então o Senhor diz: a prata e o ouro são meus, tudo, mas eu quero 10%, para mostrar que você, que foi redimido, não em parte, mas no todo, está consciente que tudo que vem à sua mão é meu. O ato de consagrar ao Senhor parte da minha finança não é dizer que aquela parte é do Senhor, é dizer que toda a minha renda é do Senhor. Porque Deus também não deixa os 90% para você fazer o que quiser. Os 90% tem que glorificar ao nome de Deus.
porque tudo é do Senhor. E na casa? E na consagração dos filhos? Como isso se dá? A minha casa serve completamente ao Senhor ou serve em parte? A minha casa está completamente entregue ao Senhor ou só em parte? E aí cabe a você perceber se em cada área da sua vida Deus tem sido completamente o Redentor. Porque naquilo que aparentemente não houve mudança, essa área é uma área extremamente problemática. Em cada área, o dízimo é somente um ponto da nossa doutrina. Mas tudo o que está na nossa vida precisa demonstrar que o todo é de Deus. E essa família que foi salva, ela vai passar essa salvação, essa história de pai para filho. Porque a salvação é da descendência, é da semente da aliança. Aquele que viu o cordeiro, ele fala ao seu filho o que viu e o que o Senhor fez por ele. Veja qual é a linguagem que é utilizada, irmãos, no texto, em versículo 13, aliás, capítulo 13, verso 8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Agora, versículo 14: quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Veja, mais uma vez, a maneira com que o pai se refere à salvação. O filho vai lhe perguntar o que ele está vendo. Por que os pães asmos? Por que esse cordeiro? Por que esse sangue? E a resposta não é porque Deus matou um cordeiro no Egito. Essa festa iria ser promulgada aqui, mas por toda a existência de Israel, ano após ano, isso iria acontecer. E o que foi dito em Êxodo 13 é que você não vai dizer que foi algo que aconteceu há centenas de anos, mas isso aconteceu comigo. Eu presenciei, eu vivi. Você vai segurar o seu filho e vai explicar a ele: veja, meu filho, isso aconteceu com o seu pai. Isso aqui é a minha história. O cordeiro foi morto no meu lugar. A redenção foi dada em nosso lugar. E você vai explicar a seu filho quando ele lhe perguntar. Não vai ser um professor que vai ensinar. Não vai ser o mundo que vai ensinar. Você não vai contratar alguém para ensinar o seu filho. Ele vai lhe perguntar e você vai responder. E quando você responder, você vai dizer: esta é a minha história. É tão fácil hoje, irmãos. É tão comum nós terceirizarmos não só nossas culpas, mas nossas responsabilidades, que colocar esse princípio em prática hoje tem sido muito difícil. A correria que os pais vivem, mães que não têm tempo para cuidar dos seus filhos que são praticamente criados por babás ou então pelo colégio, crianças entregues ainda nos primeiros anos de vida a uma instituição como uma creche ou um berçário. E ali, quem vai ensinar aquela criança a história da salvação? O professor? Tenho certeza que não. A responsabilidade é sua. Você que é pai, principalmente
Você que é mãe, que fica com o seu filho o tempo inteiro em casa, você tem a obrigação de sentar com ele e dizer: essa é a nossa história. Isso foi o que Deus fez por nós. Isso é a história do seu pai, isso é a história da sua mãe, e essa é a sua história também. Um outro problema, que não é só relativo à terceirização da responsabilidade, mas mesmo quando o pai decide ele mesmo educar, ele não educa como o princípio bíblico. Porque lá em Deuteronômio não diz assim: se teu filho quiser ouvir, lá é dito, inculca na cabeça dele, deitado, levantado, sentado, aonde estiver, você tem a obrigação de falar da palavra do Senhor. E aqui também não há uma opção do filho ouvir ou não ouvir, ele vai ouvir. Não há opção de ir ou não ir ao culto, ele vai, porque é lá que ele vai perguntar, é lá que ele vai querer saber, é lá que ele vai querer entender que história é essa. Então o pai, ele não vai deixar a cargo do filho a opção de religião. Quantas vezes nós já temos ouvido, né? Então, meu filho vai ser o que ele quiser quando crescer. Se ele quiser ser católico, ele vai ser. Se ele quiser ser evangélico, ele vai ser o que ele quiser. Eu não vou me intrometer na religião do meu filho. Essa pode ser a doutrina de Satanás, porque a doutrina da Escritura é: eu vou ensinar o meu filho a fé, porque a fé dele é a fé que Deus colocou no meu coração. A obrigação dos pais é essa: não apenas chamar para si a responsabilidade, mas ensinar a verdade. Os pais têm se eximido da autoridade, inclusive na orientação em outras áreas, irmãos. Que curso fazer, com quem deve buscar um casamento, como deve proceder com os amigos. O jovem não tem capacidade para fazer isso sozinho. Não é à toa que Deus colocou um ambiente, um lar, onde pai e mãe têm autoridade sobre os filhos, mas não tem autoridade quando eles deixam, tem autoridade sempre. Você sempre tem autoridade sobre os seus filhos. Você precisa exercer essa autoridade naquilo que ele vai pensar profissionalmente, você precisa influenciar. Naquilo que ele vai fazer em relação aos seus amigos, você tem que influenciar. Naquilo que ele pensa em relação a casamento, você tem que influenciar. E principalmente, a base para a tomada de todas as outras decisões, aquilo que ele crê, você precisa influenciar. O interessante é que você não vai ser o redentor do seu filho. Em momento nenhum o texto fala sobre alguma dessas festas como sendo a demarcação da conversão de alguém, ou que a festa em si iria converter, ou inclusive a conversa com os pais iria mudar a cabeça dos filhos. O que está sendo dito aqui é que o Cordeiro morreu. É a morte do Cordeiro, é a obra de Cristo que vai mudar. E quando o Cordeiro morre, eu não preciso procurar mais um redentor para mim. Eu não preciso colocar a culpa nos outros na criação dos meus filhos. Eu simplesmente descanso, porque o Cordeiro pagou o preço. A palavra de Lucas, quando redigindo Atos capítulo 20, verso 28, o Cordeiro, ou Deus, ele pagou o preço com o sangue, o seu próprio sangue. Veja, o pagamento da dívida, a minha redenção, não veio pelo meu sangue, foi o sangue de Deus que redimiu a minha casa. A linguagem da Escritura também é que Cristo, ele é o primogênito dos mortos, tanto em Apocalipse quanto em Colossenses, porque ele não só é o primogênito apenas daqueles que vivem, primeiro ele morreu no meu lugar para ser o primogênito dos que ressuscitam.
Então o sangue pago, a redenção paga, foi pela morte, e a morte me traz vida a mim e a minha casa. E aí, por essa morte, Paulo falando à igreja de Roma, ele diz que ele constituiu santos, capítulo 8, verso 29. Santos foram constituídos por meio da morte do primogênito. E esses santos, eles formam uma igreja. Em Hebreus capítulo 12, verso 23. A assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. A redenção da sua vida e da sua casa nunca pode vir pela sua morte. É pelo sangue do próprio Deus. É porque Cristo é o primogênito dos mortos, que Ele também é o primogênito da igreja. Nós somos feitos irmãos em Cristo por conta dEle. E aí, quando nós somos feitos nele, primogênitos para a vida, Ele nos convoca a uma nova existência. Veja comigo em Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, até o capítulo 11, havia falado sobre salvação, sobre como o Cordeiro salvou um povo. E aí, depois de explicar a salvação, quando ele vai iniciar a parte prática da carta, ele diz: agora eu volto a vocês. Vocês vão apresentar um sacrifício. Mas não é um sacrifício de morte, é um sacrifício vivo. E esse sacrifício, ele é a semelhança daquele sacrifício de Cristo, ele é santo. E por ser santo, por conta do Senhor Jesus, ele é também agradável a Deus. E aí Paulo diz: vocês agora não podem mais se conformar com esse mundo, mas devem transformá-lo pela renovação da vossa mente. O que ele falou até o capítulo 11, falou sobre a morte do Cordeiro. O que ele fala a partir do capítulo 12 é sobre os asmos de justiça, viver sem o fermento do Egito. O maior ensino do capítulo 13 de Êxodo é justamente esse. A redenção alcançada no capítulo 12 não pode me deixar vivendo da mesma forma. A redenção do Cordeiro me leva aos pães asmos. E aí Paulo usa essa linguagem diversas vezes para dizer que aquele que foi redimido por Cristo não pode viver como vivia antes. Nós não temos, é verdade isso, mas nós não temos mais as festas como tinham os israelitas, né? Nem precisamos mais delas, porque elas eram sombras. Apontavam para um princípio maior. A chegada do Senhor, essas festas elas perdem o efeito, mas não perdem o princípio. Não só de me remeter à redenção e santificação, mas me remeter também a uma outra necessidade do homem. Talvez você ache que seja repetitivo, por exemplo, o culto, porque nós repetimos todo domingo um culto praticamente igual. Talvez você ache, inclusive, repetitiva a própria celebração da ceia ou do batismo. Mas é exatamente como o Senhor instituiu. É para que eu me lembre. A repetição, ela me diz duas coisas. Primeiro, é necessário lembrar do que Ele fez. E em segundo lugar, é necessário saber
que ainda não se completou. Porque tudo que é repetido é porque ainda não foi consumado. Haverá um dia, irmãos, que você não vai mais precisar lutar contra a sua carne, lutar contra aquela vontade, o desejo de sempre buscar um redentor, buscar um culpado fora de você. Haverá um dia em que também os ritos vão se acabar, batismo e ceia. Esse dia será na consumação, porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os ritos vão perder efeito e vai vir aquilo que é a luz, que é a plenitude. Perde-se também as nossas necessidades, porque agora nós não vamos ter mais necessidade do rito, já que nós estamos diante do que é pleno, do que é perfeito. E aí a inclinação da nossa carne deixa de ser para o mal. A redenção já consumada na nossa vida, ela é exercitada pela santificação e pelas ordenanças do Senhor. Até lá, irmão, nós não podemos nos afastar desses ritos. E é estranho, irmãos, que alguns queiram se afastar sozinhos, pela sua própria vontade, acham que podem se afastar das ordenanças do Senhor. Mas eu queria te convidar a pensar no seguinte: se você acha que ceia e batismo não tem importância na sua salvação, você pode viver nessa terra, principalmente na vida eterna, sem os rituais que o Senhor deixou. Eu queria que você me respondesse: por que foram deixados? Se foram deixados, é para que o povo participe. Se você não participa, tem alguma coisa errada. O exercício da santificação não é mais com os pães ázimos, é com a pregação da palavra, batismo e santa ceia. Você não pode se eximir dos rituais deixados pelo Senhor. Mas se você continuar inventando desculpas, haverá um dia que os ritos não vão ser mais repetidos. E se durante essa existência você não participou da mesa do Senhor, você será cortado da aliança. Na verdade, você já está cortado. Você vai ver a plenitude dessa eliminação, que aconteceu em Êxodo 12, verso 15, que acontece todas as vezes que nós vemos a ceia do Senhor, e vai se consumar no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Deus nos deixa sempre a bênção de termos os rituais instituídos em nosso meio, e que a redenção do Cordeiro seja uma verdade por meio da nossa santificação. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, depois receber a bênção. Você convidar o presidente da igreja por essa oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela palavra pregada nessa manhã, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo nos faça lembrar dela e aplique ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos nos lembrar sempre da tua lei e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por ele nós somos redimidos, mas que agora a santificação, Senhor, deve seguir na nossa vida. Sem ela, ninguém poderá ver o Senhor, mas todos eles que participam dela, meu Deus, com toda exultação e júbilo, verão a tua face, o Senhor Jesus Cristo, já contemplando agora o meio do Evangelho, mas face a